Bem, galera, dando sequência aí à minha lista aí de peixes que eu selecionei para colocar lá. Lembrando que nem todos irão. Eu fiz uma seleção enorme de peixes que, entre as opções que tinha, eu acho que numa escola daria certo por ter uma manutenção um pouco mais fácil, tá? E no caso aqui de São Paulo resistiria um pouquinho melhor ao frio. De todos, um que é certeza que eu vou colocar é o Tanistes. Esse peixinho aqui é um peixinho muito bonito, tá? Ele é originário da China, se eu não me engano, ó. Aqui, ó. Países, China, introduzido em outros países também. É um peixinho pequenininho, ó, 4 centímetros mais ou menos. Ele é super resistente, come de tudo. No laguinho lá, a caixa d'água da minha mãe, foi o peixinho que sobreviveram 3 deles e um paulistinha. Super resistente, ele aguenta uma temperatura, eu não sei quando eu imprimi, aqui ó, 18 a 28 graus, mas ele aguenta temperaturas mais baixas que isso, tá? O bichinho é muito ativo, né? O da minha mãe mesmo, medida a última vez, estava em 14 graus. Creio que deva chegar a uns 10 graus lá, que o laguinho dela é em amianto, né? No caso. E amianto gela pra caramba. Então ele aguenta e tava ativo, tá, gente? Ele super ativo mesmo, tranquilo, bem resistente. Então com certeza na escola pretendo colocar aí, eu não sei ainda quantos indivíduos, mas é um peixinho de cardume, então eu gosto de colocar sempre de 6 unidades para cima, tá? No mínimo 6 unidades ou indivíduos para cima. Vale super a pena, bem resistente mesmo esse peixinho. O barbo-ouro também é um peixinho muito bacana, muito resistente, né? Que também é um peixinho que eu gosto de colocar no mínimo 6 indivíduos, né? Resiste também, ó, a 18 graus para cima, mas ele resiste mais do que isso. No meu laguinho, todos que eu coloquei até hoje estão vivos, né? É um peixinho bem bonito, ele dá uma cor bacana, né? Ele é dourado. Ele dá uma cor muito bacana pro laguinho. Come de tudo também, dá umas mordiscadas também nas plantas que eu tenho lá, tá? Ele sempre tá perto das plantas. Vale super a pena, muito resistente mesmo. O paulistinha, gente, esse peixinho aqui, ele é muito resistente também. Ele é utilizado até em pesquisas devido à sua resistência. Tem vários tipos de pesquisas que são feitas com esse peixe, tá? Ele resiste também a uma temperatura no mínimo 18 graus, que eles dizem, mas ele resiste bem mais do que isso, os meus aqui. Esse daqui é bem legal, ele é muito rápido, mesmo que tenha quinguios, os meus não incomodam os quinguios, não tem um problema com os quinguios, tá? Não tem cauda mordiscada, nada disso. Ele só vai, pelo que eu percebi, gente, ele só vai ficar mordiscando cauda dos outros peixes se for um ambiente pequeno, for pequeno demais, ou se ele não tiver muitas opções de alimento. É um peixinho que caiu um inseto, ele vai em cima, tá? Então, caiu um inseto, ele é um dos primeiros que chega no inseto e come. Então, caiu uma formiga, pernilongo. No meu laguinho, por exemplo, às vezes aqui em casa eu pego a raquete elétrica, vou matando os pernilongos e jogo dentro do lago, né? Os cadáveres. Meu, é um dos primeiros que chega no e come, tá? Então, super resistente também, vale super a pena. Também gosto de colocar uns 6 indivíduos pelo menos. O dânio gigante, que é parente do peixe paulistinha, só que maior e um pouquinho mais opaco, um pouquinho mais apagado. Ele pode chegar, ó, aos 12 centímetros, mas como é 8, os meus nem 8 centímetros, acho que nem 8 centímetros deve ter. Também recomendo umas 6 unidades no mínimo. Muito ativo, mesmo praticamente a mesma característica do peixe aí paulistinha. Vale super a pena também, né? Gostei pra caramba desse peixinho, peguei ele assim pela resistência mesmo, tenho no meu laguinho tranquilo. Uma das coisas também que eu usei como base, gente, é eu ter no laguinho, de eu estar mantendo esses peixes, não, eles não terem morrido, tá? O barbo rosado aí também muito bacana, mesma resistência aí, na verdade ele é até mais resistente do que
o barbo-ouro. Tenho também no laguinho, só que eu tenho acho que uns 3 no laguinho. Estão vivos aí, com certeza estão vivos, tá? Eles gostam de ficar principalmente perto das plantas ali, tem umas elôdias, eles gostam de ficar por ali. Também pretendo colocar dessa vez umas 6, 7 unidades no mínimo, tá? Deles no laguinho lá da escola. Lembrando que tudo isso são possibilidades, tá, gente? Pode ser que eu não coloque, que eu coloque ou não sei ainda, tá? Esse daqui é o tetra negro. Ele é bem resistente, tá, gente? Eu achei bem interessante. Tem que ser o tetra negro, tá? Se você pegar a variação dele, tem outras variações, que é o tetra rosa, por exemplo, ele já não é tão resistente. Eu não sei se é sorte, não sei o que acontece. No laguinho aqui em casa, por exemplo, eu acho que eu coloquei dele. Não lembro, não me recordo. Mas o tetra negro eu sei que é bem resistente. Lá fui no laguinho caixa d'água lá da minha mãe. Os tetra negro que eu tinha colocado, os dois lá, estavam tranquilos. E os rosa já tava meio besta. Tanto é que eu trouxe eles, coloquei no meu aquário. Eles estão de boa. Era questão de temperatura mesmo. Tranquilos. Aí os tetra negro parece que são bem mais resistentes. Um pouquinho variação de temperatura. Os meus já estão grandões. Eu tenho eles desde o início do laguinho. Eu soltei acho que uns 4, eles estão lá até hoje, né? Nenhum deles morreu. Muito bacana mesmo. Isso aqui são variações que tem genéticas, tá? Não são naturais. Variações genéticas, gente, eu não gosto de colocar no laguinho, porque muitas dessas variações genéticas, elas são meio que fracas mesmo, tá? Então não gosto de colocar. São muito bonitos, mas eu recomendo aí, se for colocar o tetra negro, colocar esse daqui mesmo, tetra negro, e não suas variações, tá? Tem esse tetra Buenos Aires também, peixe muito bacana, resistente. Esse eu nunca tive, tá? Devido ao preço também, ele é um peixinho um pouquinho mais caro, geralmente é uns R$2 que eu encontrei aqui na minha região, a unidade. E aí, como tem que ser no mínimo 6 indivíduos, acaba, né? 6 para cima acaba ficando um pouquinho mais pesado. Mas ele é originário aqui dos rios próximos, né? E resiste um pouquinho mais à temperatura, ó, tá vendo aqui, ó? 16 graus. Não tive ele, nunca tive esse peixinho, mas pelo que eu li, ele tem as características muito parecidas com o tetra negro, tá? É da família dos tetras, então eles têm um comportamento muito parecido, muito semelhante também, tá? O lambari, certo, gente? Gente, lambari, cuidado, porque a galera costuma falar, lambari é tudo resistente, é só jogar lá e... Não, tem alguns lambaris que são mais resistentes que outros, no caso. A família lambari é uma família gigantesca, tá? São muitos peixes, desde peixes assim que a gente chama de piabinha até peixes gigantes, tá? Gigantes que eu falo assim, tá maiores do que uma mão, tá? Então dá uma pesquisada boa. No caso desse lambari listrado, é um lambari que eu falo que para mim é lambari cinza, né? Mas ele é mais resistente, ó, às temperaturas. E tem também um lambari rosa que eu já coloquei no meu laguinho. E de boa também, o lambari rosa ele já fica grande. Mas vale super a pena você colocar no laguinho também. Alguns não gostam, que ele é um peixe bem nadante, meio chatinho. Tem hora que ele incomoda os outros. Mas se você tem um ambiente bem tipo assim, com muitas plantas, eu não vejo problema, tá? Eu pelo menos não tenho problema com os lambaris no meu laguinho. Tive problema que os que eu tinha, um ou outro acabou pulando. E aí, tipo, pulou, não vi e morreu, tá? Então, às vezes eles pulam do laguinho. Mas é casos à parte de acontecer, tá? Então vale super a pena. Gente, essa é a lista que eu fiz, que eu acredito que eu consiga colocar. Não tenho certeza se conseguirei colocar todos esses peixes, mas é a ideia de colocar. Vou colocar eles numa caixa d'água, na caixa d'água que seria lá dos peixinhos de boa, a parte paz e amor. Eles são mais peixes de meio, então não acredito que eles vão acabar encontrando o encanamento que vai ligar as duas caixas d'água.
então creio que esteja de boa. Tem um lips também que eu estou pensando em colocar, ele é muito vendido como peixe-alimento, tá? Então não acredito que esses peixes venham a ser predados, porque eles vão ficar tudo de um lado e os peixes predadores ficarão do outro. Os únicos que talvez vão para o lado dos predadores é o peixe paulistinha. Só que é um peixe muito rápido, tá? O paulistinha e o tanistes também. Eles são peixes muito rápidos, então não acredito que eles sejam predados assim com uma certa facilidade. Existe a possibilidade? Existe, mas não acredito que aconteça com esses peixinhos não, que eles são realmente rápidos pra caramba. E essa é a lista de peixes que não se reproduzem fácil num lago, tá? Então provavelmente você vai colocar esses peixes aqui e eles vão se manter lá naquela quantidade. Não que eles não desovem no lago, mas é que a desova deles raramente vai para frente. Tudo bem, gente? Então só avisando vocês mesmo. Então essa é a lista desses peixes. Tem mais uma lista que eu vou fazer, né, são peixes funções e eu estou dividindo mais ou menos para vocês entenderem o que foi feito, como foi pesquisado e por aí vai. Beleza? Valeu, gente, e até!